Os colegas se referiram de forma muito apropriada acerca da paz e da saúde. Sobre a paz, a gente se refere pensando que o que mais se desenvolve, o que mais cresce no mundo é o conflito. E o que, na mesma proporção, não cresce é a nossa capacidade humana de tratar de forma adequada os conflitos. Quando se fala em saúde, saúde se fala e se pensa e se percebe como uma condição de qualidade de vida. Para se ter qualidade de vida, portanto, se busca o equilíbrio. E o equilíbrio, no sentido holístico do termo, sistêmico, numa outra linguagem, a gente pensa e acredita que todo ponto de vista é a vista de um ponto. As coisas talvez mais difíceis que nós temos pela frente é desenvolver a capacidade de observar. O que significa observar? Observar sem o juízo de valor estar incorporado nesse olhar. É extremamente difícil um ser humano se desapegar da capacidade preconceituosa de construir conceitos e verdades absolutas, dogmas, justamente sem conhecer profundamente uma pessoa, um país, um assunto, um tema qualquer. Uma das questões mais importantes que a gente pergunta se refere basicamente de que forma nós, que somos governados pelo nosso inconsciente, de que forma nós, por meio da palavra ou da incapacidade da escuta sensível, compassiva, empática, de que forma nós somos produtores de violência pelo uso, talvez, inadequado das palavras. Palavras fora de lugar, há um deslocamento de sentidos, de significados, e isso faz com que haja a mágoa, que haja a discórdia, que haja o conflito. A capacidade de observar deve ser seguida, ou poderia ser seguida, pela nossa capacidade de expressar sentimentos. Talvez o nosso maior déficit seja no nosso vocabulário, no que se refere a responder uma simples pergunta. Como é que você está se sentindo? Talvez nós, humanos, tenhamos nessa pergunta uma grande dúvida, um grande abismo, uma dificuldade de se construir uma ponte de luz. Justamente nos faltam palavras para responder essa pergunta. Se o corpo fala, e fala mesmo, fala a vida, como muito bem foi comentado aqui, essa fala do corpo é a expressão maior, talvez, dos nossos sentimentos. Além de observar, aprender a observar sem um juízo de valor, sem um preconceito, além de aprendermos a educarmos os nossos sentidos a partir da expressão dos nossos sentimentos, talvez se faça necessário que a gente caminhe no sentido de perceber como organizar e expressar quais as nossas necessidades. Se no item anterior, expressar os sentimentos é uma expressão em relação àquilo que nós observamos. E nós observamos aquilo que nós conseguimos enxergar, ou aquilo que a cultura que nós estamos emergidos faz com que a gente veja somente aquilo que a gente acredite. Justamente aquilo que a gente queira confirmar as nossas crenças, os nossos valores. Portanto, nós somos seres, animais da crença, animais da demarcação do território. Demarcamos território como uma forma de poder, e sempre que tem poder, há ausência de amor. Por último, a gente pensa na capacidade que precisamos, depois de observarmos, depois de desenvolvermos a expressão dos sentimentos em relação a essa observação, organizarmos, sistematizarmos as nossas necessidades, verbalizando-as para as pessoas com quem a gente convive. São as pessoas que mais a gente produz conflitos, são as pessoas que a gente convive
no dia a dia, no trabalho, no estudo, no nosso cotidiano. Isso faz com que a gente chegue numa última questão, que é a nossa capacidade de desenvolver, que todos nós temos, precisamos apenas desenvolvê-la, que é estabelecer e direcionar às pessoas certas um pedido. Isso faz com que a gente possa fazer a gestão de um conflito. A gestão do conflito é administrar aquilo que é verdadeiramente fundamental, qual seja, a ideia de se buscar o caminho do diálogo. Se, por um lado, o conflito é o que mais cresce no mundo, o diálogo está cada vez mais enfraquecendo a capacidade de dialogar. Quando se discute com alguém, vira e mexe, todos nós, de alguma forma mais direta ou indireta, organizamos os argumentos para contra-argumentar. Nós não escutamos, apenas ouvimos. Já dizia Rubem Alves que nós precisamos, nesse país, ampliar cursos de escutatória, porque cursos de oratória já são muito bem ofertados por várias organizações e as pessoas têm um mercado bastante interessante. Agora, o que significa a gente desenvolver a capacidade de escuta? Isso eu considero particularmente a questão mais difícil na vida, porque é como se a gente pudesse vestir o calçado de um colega que está do lado. Um calçado que talvez não foi pensado, não foi feito para o formato do nosso pé, para o movimento do nosso andar, para a batida do nosso coração. Então, a ideia de aprender a escutar vai além da possibilidade fisiológica de saber ouvir. Escutar talvez seja, como alguém já falou muito bem, né, é se colocar no lugar do outro. A pergunta é possível sentirmos a dor do outro? Será que aquilo que o Almodóvar já colocou em um dos seus filmes, né, a capacidade da gente vestir a pele de outra pessoa, será que isso é possível? Talvez sim, talvez não. Cada um vai ter que construir a sua própria resposta, porque respostas prontas e racionalizadas, o mundo está repleto. O nosso maior problema, principalmente que vem do centro, do coração das universidades, do chamado mundo ocidental, talvez seja essa força, essa ditadura da racionalização dos sentimentos. Não se sente nas universidades, se racionaliza, se estuda os sentimentos, mas não se aprende a sentir. As nossas salas de aulas deveriam ser laboratórios de sentimentos, e não formalização e formulações de teorias acerca de como enquadrar um comportamento em uma das gavetas dos conceitos que são de forma ortodoxas, que separam as pessoas e os pesquisadores e, por decorrência, os próprios alunos. Isso é uma violência simbólica, uma violência bastante cíclica, que de uma forma ou outra a gente, sem querer, querendo e sem querer, reproduz. A reprodução da violência, seja ela simbólica ou física, é algo que nos chama bastante atenção. Então, se há uma certa concordância, digamos assim, de que o que mais cresce é o conflito, e no mesmo grau e na mesma proporção e na mesma radicalidade não se ampliam as ações no sentido de se ampliar a forma de fazer o tratamento adequado desse conflito, nós percebemos, então, que é necessário que todas as iniciativas no campo da cultura, no campo da política, que possa ser voltada àquilo que mais nos interessa, que é reaprender a capacidade humana de enxergar a humanidade no outro. Esse movimento de alteridade faz com que a gente ressignifique a vida, dê um sentido àquilo que não existe sentido, que é a vida. A vida tem sentidos que as pessoas constroem ao longo de suas vidas. Ao contrário disso, é aquela pessoa que tenta, de alguma forma ou outra, impor o seu sentido como sendo o sentido verdadeiro para as demais pessoas. Nas mediações de conflitos, é comum a gente observar que o ódio se transforma em amor,
e o amor se transforma em ódio se as pessoas têm oportunidade de ter um terceiro, alguém de fora do conflito, que as faça perceber que a sua cura está dentro dela própria. Assim como foi falado anteriormente, se referindo à moderna psicoterapia ou à própria medicina, os pacientes saem de casa acreditando que o médico ou que o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, a psicóloga irá curá-lo. Transfere, terceiriza. Assim como as pessoas, principalmente no nosso Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, nós temos 100 milhões de ações judiciais. As pessoas transferem para o superego da sociedade, o poder judiciário, para o juiz, a capacidade de decidir os conflitos que elas próprias criaram. Então, nós estamos mergulhados numa verdadeira fragilidade humana no nosso país. E isso é preciso reverter. É preciso que as pessoas acreditem em si próprias. Não sei se isso é suficiente, mas seria um ponto emergencial. A emergência de acreditar em si própria. E para buscar esse empoderamento, as pessoas precisariam enxergar nas outras pessoas aquilo que elas pensam que só acontece com elas. Então, quando se senta num círculo da paz, num círculo de justiça restaurativa, num círculo de mediação tão antigo e tribal, assim como o xamanismo, que atualizando essa linguagem, essa contribuição humana, o milenar taoísmo, se encontra com a física quântica, principalmente nesse momento em que a gente observa que a energia que circula no círculo de tratamento do conflito é uma energia que tende a fazer com que as pessoas enxerguem a responsabilidade que têm e tiveram na construção daquele problema que cada um acredita que seja o responsável o outro, se utilizando de uma forma religiosa, segundo a qual a culpa e a vergonha já estragaram as vidas de muitas pessoas mesmo. E para além do tempo e do espaço, e para além do certo e do errado, existe um lugar que eu gostaria de me encontrar com vocês. Muito obrigado.